Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sil e eu larguei tudo na capital de São Paulo para recomeçar com minhas filhas no interior. Pessoal, e é exatamente isso que está no título, tá? Eu abandonei tudo, abandonei uma carreira, abandonei tudo, né, para morar aqui no interior da Bahia. Só que, pessoal, tudo isso tem uma história por trás, não foi uma decisão que aconteceu assim da noite para o dia, né? Foi uma semente que foi plantada e essa semente ela foi semeando, semeando e esse desejo foi crescendo no meu coração. Então, por isso que tudo foi resultando para eu estar aqui. Mas, pessoal, antes de darmos continuidade, eu te peço, né, que você se inscreva no canal, que você compartilha, que você comenta e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pessoal, vamos lá. Como eu falei, antes de eu tomar essa decisão assim concreta, assim, eu vou fazer, muitas coisas aconteceu antes, né? Foi uma mudança que foi acontecendo, enfim, e aí eu estou aqui. Só que isso começou lá em 2017, ou seja, tudo tem uma história por trás, né? E a minha história, no meu caso, não seria diferente. Então, tudo começou lá em 2017, quando eu engravidei da minha primeira filha, né? E aí o pai da minha filha, ele não é brasileiro, na verdade ele tem dupla nacionalidade. E aí eu larguei tudo no Brasil para viver com ele e tentar construir uma família fora do Brasil. Só que acontece, pessoal, acabou não dando certo, tal, por motivos, né, que eu não vou falar aqui, quem sabe um dia, o casamento não deu certo e eu me separei dele. Eu estava grávida de 4 meses e com a filha de 1 ano e 8 meses. Pessoal, quando eu fui para a Irlanda, eu trabalhava em um bom escritório. Eu trabalhava, assim, deixei portas abertas, sabe? Era um dos melhores escritórios do Brasil. Eu trabalhava num mundo corporativo maravilhoso, assim, que tudo que eu tinha pedido para Deus, assim, tinha imaginado na minha mente. E só que aí eu abandonei tudo isso, né? Inclusive a faculdade, que eu estava no terceiro ano, e fui tentar construir essa família que a gente sempre sonha, né? Que a gente sempre cria na nossa mente, mas enfim, por decisões erradas, sem sabedoria, né? Acabou resultando da separação. E aí o que acontece? Quando foi eu me separei, foi na pandemia, em fevereiro, e aí em fevereiro, logo em seguida começou a pandemia. E aqui veio aquela coisa, né? Minha filha mais nova, ela nasceu na pandemia, ela nasceu em maio. E aquela coisa, a gente ter ficado preso por muito tempo, não ter contato com pessoas. Lá em São Paulo eu morava em apartamento. Então, assim, gente, é muito cinza, é muito concreto, é muito, tudo muito assim, sabe? E a gente não poder sair de casa, sair só por essencial mesmo. E tudo aquilo deixou, não sou eu, mas muita gente com a mente assim, uma loucura. Então, quando tudo começar a liberar, as coisas começaram a flexibilizar um pouquinho, eu falei, eu quero sair daqui. Eu quero ir para algum lugar. Eu não pude ir para a Europa, né, por conta da minha separação, que não foi amigável, e também por conta da questão financeira, né, que o dólar estava lá em cima. E aí eu falei, eu quero ir para Bahia, eu quero ir para Bahia, eu quero sair daqui, eu quero relaxar, eu quero, sabe, como fala, esfriar minha cabeça. Enfim, eu queria sair daquele concreto, daquelas quatro paredes. Lembrando, pessoal, que antes de tudo isso, ano 2017, eu amava São Paulo. Eu achava tudo seria uma loucura, mas era uma loucura que eu gostava. Se eu quisesse um restaurante mexicano, tinha, um restaurante japonês, tinha. Se eu quisesse uma balada com a música tal, eu tinha. Tudo isso, pessoal, antes de eu me converter, né? Para que muitos não sabem, hoje eu sou cristã, hoje eu sirvo a Cristo, né? Eu tenho um canal, né, que eu prego a palavra, né? Eu vou deixar aqui na descrição, quem quiser lá se inscrever. Graças a Deus é um canal que cresce bastante, estamos com 60 mil inscritos. Então, assim, hoje eu sirvo ao Senhor, graças a Deus, meus hábitos, as minhas coisas, tudo mudaram. E o meu sentimento, a minha percepção também de que aquilo é maravilhoso em São Paulo também mudou. Por quê? Eu me desapeguei do material. Então, assim, não que eu não queira prosperar, não que eu não queira, porque isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, só que o dinheiro, ele não estava mais no meu coração. E, consequentemente, também eu desapeguei com a opinião dos outros, eu me desapeguei com aquela coisa de viver de aparência, né? Porque quando a gente vive no mundo corporativo, nós vivemos mais de aparência, né, do que realmente vivemos, né, que nós mesmos somos. Então, é o que acontece. Na pandemia, quando tudo começou a flexibilizar, eu falei, gente,
Gente, eu falo assim, quem morava lá em casa, né, que é a minha mãe e tal, eu falo, eu preciso viajar. Então foi que a gente começou a se programar, né, uns 4 meses antes, de vir aqui na Bahia. Eu vim a primeira vez, vim com minhas filhas, aí já fiquei encantada. Tinha 17 anos que eu não pisava os pés aqui, pessoal. Eu achava isso aqui super atrasado, não tinha nada a ver comigo, eu achava que São Paulo, que assim, o céu era o limite para mim, né? Então, assim, eu tinha aquela soberba, né? Que Deus, ele caiu por terra depois que eu me converti, né? Glória a Deus por isso. Então, assim, eu vim, né, com minhas filhas, vim com minha mãe e foi maravilhoso. Aí visita uma pessoa em uma roça ali, aí você faz um docinho de mamão, aí visita outra pessoa em uma roça, aí você vai lá, pega um monte de fruta do pé, aí vai pra casa da bisa, aquele quintal que não é um dos mais arrumados, mas aquela coisa de cheirinho de infância, de gostinho de infância, e as filhas tomam banho de mangueira, e corre pra lá, e corre pra cá, e vai tomar um banho de cachoeira ali. Gente, eu fiquei encantada. Eu fiquei anestesiada, porque a gente tem... Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Em São Paulo, gente, eu não tô ofendendo, tá? Não tô ofendendo ninguém, mas em São Paulo é como se as pessoas vivessem naqueles ratos de laboratório, sabe? Que fica rodando, é como se a gente não vivesse, a gente sobrevivesse, sabe? Todos os dias acordar cedo e trabalhar, enfrentar o trânsito, chuva, enchente e tudo isso para sobreviver, porque até para quem tem muito dinheiro em São Paulo não é fácil, porque quanto mais dinheiro você tem, mais você tem que investir em segurança e tal e tal. Então, assim, você realmente sobrevive ali. E eu não entendo que realmente quem não tem muito poucos recursos financeiros, quem consegue viver ali. Né? Porque, por exemplo, você recebe lá uns R$ 3.000 em São Paulo, uns R$ 2.500 em São Paulo, você consegue sobreviver com isso no cidade, no interior, né? Com uma população um pouco maior, onde tem mais oportunidade de trabalho. Mas, enfim, fui eu, né? Eu sei que tem muita gente que tem esse desejo também de sair das grandes cidades, mas é preso, é barrado pelo medo, pela insegurança, aí não vai dar certo, acha que construiu algo em São Paulo e fica apegado. E o nosso mal, pessoal, hoje em dia é isso. Nós nos apegamos como se a gente fosse uma árvore enraizada. E não, nós somos pessoas livres. E a gente jamais vai viver o propósito que Deus tem para nossas vidas se a gente ficar apegada a algum lugar, como se ali fosse, sabe, sua fortaleza, como se você dependesse daquilo. Então aí, pessoal, eu vim, né, voltei para São Paulo, fiquei encantada, né, porque eu me senti livre, eu senti contato com a natureza, eu vim em época de chuva ainda, em época de frutíferas, então assim, eu me senti assim, maravilhosa. Quando eu voltei para São Paulo, assim, murchei de novo. E aí o que acontece? Vim pela segunda vez, e aquele desejo da segunda vez, quando eu voltei para São Paulo, eu falei aquele desejo, tipo, não quero mais voltar para São Paulo da próxima vez que eu for para Bahia, eu vou ficar. E todo mundo, ninguém me levou a sério. Porque como que você vai ficar? Você não tem R$ 1 na conta, você sabe, você tá tentando recomeçar desde que você voltou da Irlanda. Só que acontece, pessoal, quando eu voltei da Irlanda, eu me formei em Direito. Eu terminei a faculdade, que estava tudo online e tal, né? Como todo mundo acho que aqui lembra, né? Então, assim, eu voltei a estudar direito, então eu finalizei a faculdade, né? Eu terminei os estudos, né, de direito, mas eu não exerci a profissão. Né? Por quê? Porque eu tenho 2 filhas pequenas e eu pensava o seguinte: se eu for voltar para o mundo corporativo que eu vivi antes, eu sei a rotina que era, eu ia ficar das 7 da manhã em média até, sei lá, 7 da noite, em média, porque normalmente é horário comercial esse, até você chegar em casa, o trânsito, enfim, mais ou menos isso. E aí, esse tempo eu ia deixar minhas filhas com quem? Na mão dos outros. E eu queria construir, né, princípios, eu queria construir uma relação sólida com as minhas filhas, eu queria construir um caráter. E se eu deixasse minhas filhas mais na mão dos outros do que comigo, o caráter delas não ia ser baseado no que eu ensinava, ia ser baseado no que elas conviviam, né, que eram com pessoas, ou escola, ou outra pessoa, enfim. Eu tinha a oportunidade de voltar para o mundo corporativo, de voltar para o direito, mas tudo isso não fazia mais sentido para mim. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me ajoelhar e deixar nas mãos daquele que, né, tem um poder de tudo, né? E aí eu comecei a entregar nas mãos de Deus tudo aquilo. E aí eu sei que muita gente, né, principalmente familiares, gente, principalmente pessoas da família, eles enxergam isso como um fracasso. Falam, nossa,
Essa pessoa se formou em direito, poderia ser uma grande advogada, poderia ter um escritório, podia estar ganhando muito dinheiro e vem para cá para viver de migalhas, para ficar, né, tomando sol em roça, para ficar... Porque realmente a minha condição financeira, pelas minhas escolhas, diminuíram bastante. Mas tem coisas que dinheiro não compra e muita gente vai entender aqui o que eu estou falando. Então, o que acontece? Muita gente me julga, principalmente no âmbito familiar, né? Mesmo aqueles que não me julgam com palavras, mas me julgam como olhar, quando eu falo assim, e o direito? Aí eu falo, não era pra mim, tal, quando a pessoa tipo, faz uma cara assim, sabe? Ninguém fala assim algo de apoio, nossa, que bacana, tal, não, mas tá certo, não era pra você, né? Recomeça. Ninguém fala algo positivo, é sempre algo assim, tipo, nossa, fez uma loucura, né? Mas enfim. Não sou eu, muitas pessoas já fizeram isso e graças a Deus essas pessoas também deram certo, porque você trocar, né, como eu falo, aquela loucura por qualidade de vida são duas coisas totalmente diferentes, né? E aí o que acontece? Quando eu vim na terceira vez, antes de eu vir, eu falei com Deus. Falei, Deus, o Senhor sabe o desejo do meu coração. Se tiver alinhado com o teu, o Senhor vai fazer isso, isso, isso e isso. Pessoal, foi exatamente da forma que eu pedi. Foi incrível, foi poderoso a forma que Deus me trouxe até aqui, como Ele preparou todo o cenário. Eu só consigo olhar para trás e entender e ter certeza que foi a mão dele mesmo que fez que tudo acontecesse. Quando eu vim, pessoal, os móveis que eu estou na minha casa são emprestados, tá? Eu faço um trabalho home office para um amigo meu que ele pediu para eu trabalhar com ele. Eu trabalho na área financeira, mas o não é muito. Mas eu dou graças a Deus, glória a Deus pela vida dele, pela empresa dele, né? E se Deus quiser, quem sabe as coisas não melhoram para mim. Mas assim, foi tudo preparado do jeito que eu pedi, né? Não tem nada do que na situação que eu estou hoje, que não seja menos ou mais do que eu pedi. Então, assim, eu comprei as terras que eu sempre mostro aqui para vocês, que eu tenho um desejo de construir lá algo, sabe, legal, onde eu posso ir lá pegar um monte de frutas na árvore, porque vocês viram a terra seca, árida, pasto, porque as pessoas tendem aqui a comprar terras, derruba tudo, todas as árvores, para construir, para plantar o que é coisa da região, tipo cenoura, cebola, feijão, e ali fica aquela coisa ali, sabe? Tipo, se chover eu planto, se não chover eu não planto. Aí ninguém faz mais nada, ninguém planta uma frutífera, ninguém faz um pomar, ninguém faz nada. Mas é isso, pessoal. Muitas das vezes a gente deixa de fazer algo pelo medo, pelo desânimo. Muitas das vezes o desânimo vem, sabe, de um parente, de um amigo, sabe? Fala coisas, a pessoa fala, mas vai largar tudo aqui para viver naquele lugar, tal, que não sei o quê. Mas as pessoas não vão entender o seu sentimento. Então, eu acho que você tem que seguir o seu coração e pedir direção para Deus. Porque não é fácil recomeçar. Não é fácil você recomeçar do zero, principalmente se você tiver filho pequeno e tal. Não é fácil, mas não é impossível, né? Depende do seu propósito de vida. São Paulo entrega, ou qualquer outra grande capital, entrega o que você quer. Você está feliz vivendo do jeito que você vive? O emprego que você tá te deixa feliz? O que você faz hoje te deixa feliz? Te dá satisfação de fazer o que você faz hoje? Então, é essas perguntas que você tem que fazer. E aí, você pode fazer um planejamento. Não faz que nem eu fiz, que foi realmente uma loucura, porque eu não me planejei. Para vocês terem uma ideia, eu conversei com Deus 2 semanas antes de eu vir. E falei, Deus, se for para eu ficar mesmo, isso sem ninguém saber que eu ia ficar, o Senhor vai me arrumar um emprego remoto onde eu posso trabalhar em casa, nem que fosse para ganhar muito. E foi exatamente da forma que eu pedi. Só para vocês terem noção como Deus é maravilhoso. Então, assim, pessoal, foi uma loucura, mas tudo que você fizer, você será julgado. Tudo que você fizer de bom, você será julgado. O que você fizer de mal, você será julgado. Todas as suas ações, se você prosperar, você será julgado. Se você não prosperar, você será julgado. Por quê? Porque as pessoas não querem a sua felicidade, sabe? Muitas das vezes elas até querem, né? Mas sempre quer ver você pior do que elas, não melhores do que elas. Então a gente tem que entender que esses levantes, né, de não querer o melhor pra gente, muitas vezes vem no âmbito familiar. Graças a Deus, minha família tá me apoiando muito, minha mãe, minha irmã aqui, mas assim, eu sei que o pensamento talvez delas não seja, tipo,
um pensamento assim, nossa, você fez você tomou uma decisão correta. Mas eu também não pergunto, porque para mim o que importa é que o que eu tô em paz, o que eu tô sentindo aqui, né? Como que eu estou me sentindo aqui? Posso garantir para vocês que comparado a São Paulo, eu estou muito melhor. Então, pessoal, esse é o meu, como eu falo, a minha história, né? Como tudo aconteceu. Eu posso fazer um outro vídeo com mais detalhes de tudo que eu fiz, como Deus fez para que tudo isso aqui acontecesse. Eu posso trazer qualquer outro tema, né? Quais foram as maiores dificuldades que eu tive, as comparações, né, do que os positivos e negativos daqui, das grandes cidades. Eu faço se você comentar aqui qual o tema que você quer que eu traga no próximo vídeo. Mas por enquanto é só isso, pessoal. Eu realmente fiz essa loucura, mas muitas das vezes na nossa vida, se não for na loucura, nós não saímos do lugar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima!